representatividade feminina na política de Curitiba. Saiba o que compensa mais para o bolso do curitibano no feriado, viajar de carro ou de ônibus. Integração no transporte público entre Curitiba e região metropolitana. A ascensão da música eletrônica gera preocupação sobre o uso de drogas sintéticas na cidade. E veja também como são os jogos de basquete amador na capital paranaense. Agora no Telejornal Comunicare. Bom dia! O transporte público entre Curitiba e a região metropolitana está sendo reintegrado e apresenta algumas mudanças. Confira na reportagem de Bruna Totti. A rede integrada de transporte coletivo permite que o usuário pague a mesma tarifa para o transporte público de Curitiba e da região metropolitana. Esse sistema sofreu mudanças em 2015, depois que o ex-prefeito Gustavo Frutti e o governador Beto Richa se desentenderam sobre o valor do subsídio que seria passado do Estado para a Prefeitura. Esse ano, após a vitória do prefeito Rafael Greca, o governador voltou com a integração e com o subsídio ao transporte público da capital. A Comec e a Urbis estudam criar uma agência única que administre o transporte público da região urbana e metropolitana de forma conjunta. A previsão é que todas as linhas que sofreram mudanças voltem a operar normalmente até julho. As linhas que serão retomadas são Araucária-Capão Raso, tendo como um dos pontos o terminal da SIC, a linha Almirante-Fazendinha, também passando pela capital, e a linha Almirante-São José dos Pinhais. Marcos Xeremeta, diretor de transporte da Comec, ressalta o trabalho da Urbis e da Comec. Agora um trabalho de planejamento conjunto entre a Comec, que tem as linhas metropolitanas, e a Urbis, que tem as linhas urbanas de Curitiba. E isto tem resultado, então, em novas operações, mas isto nunca significou a chamada desintegração. A primeira linha a ser integrada foi a Colombo SIC, e a expectativa é que a linha beneficie cerca de 30 mil passageiros da capital e região metropolitana. Ao todo, a linha percorre 26 quilômetros. Então, eu achei bom porque o tubo que o Colombo SIC para é na frente da minha casa. Aí eu só preciso pegar um ônibus só para ir embora, em vez de ter que descer no Cabral e pegar outro. Caso, então, a partir de uma operação conjunta, o usuário continua no mesmo sistema e vai até a SIC. Posteriormente, nós fizemos a integração entre Araucária e o terminal da SIC também. O valor da tarifa não deve mudar com a integração e o bilhete único pode voltar, mas enfrenta alguns obstáculos. Temos o cartão metropolitano, que é o cartão Comec, temos o cartão Urbis, temos o cartão da Araucária, temos o cartão de Campo Largo e temos o cartão de São José dos Pinhais, que são sistemas operacionais que hoje não conversam entre si. As linhas de Ligeirinho, Campo Largo, Curitiba e Barreirinha São José não foram mencionadas na reintegração. A falta de representatividade feminina na política é cada vez mais debatida quando o assunto é desigualdade de gênero. Vamos ver agora como está o cenário curitibano para as mulheres que buscam ser eleitas, na reportagem de Ana Clara Braga. Curitiba é a segunda capital com maior número de mulheres no poder legislativo. Nas eleições do ano passado, foram eleitas 8 mulheres para a Câmara Municipal. É o maior número da história. Mesmo assim, ainda existe muita desigualdade de gênero na política. Nós temos hoje 8% no parlamento nacional. Isso é nada diante de um contexto que nós somos 52% da população nacional. Nós somos mulheres, a maioria mulheres, e eu digo sempre, mãe dos 48 restantes. Que nós estamos incentivando as mulheres, mulher vota em mulher, para incentivar essa mulher, para ela que ela acredite nela, que ela é capaz de estar no parlamento. O que a gente vê hoje? Mulheres capacitadas transferindo a responsabilidade para o homem. Essa campanha não é no sentido de segmentação. A proposta é dizer para essa mulher, você é capaz, não dá mais para continuar nessa porcentagem tão mínima. 30% das candidatas, dos candidatos ao parlamento, a uma cadeira, tem que ser de mulheres. Isso é lei. Por que se transformou em lei? Porque não tinha nem 30%. E se ela, por bem, por uma questão pessoal, uma decisão pessoal, não vá ao parlamento, não vá como candidata, que ela invista na outra mulher, que ela acredite na outra mulher. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições do ano passado, a cada 10 candidatos, apenas 3 eram mulheres. Segundo um estudo de 2017 da União Interparlamentar, o Brasil ocupa o lugar 154 de um ranking de 190 posições de mulheres no parlamento.
Militantes feministas lutam por maior igualdade de gênero e maior representatividade feminina na política. Mas a gente precisa historicizar esse processo, né? Há menos de 100 anos, as mulheres eram proibidas de votar e ser votada. E num espaço curto de tempo, a gente já conquistou políticas voltadas para as mulheres, como esse debate sendo bastante presente nas redes sociais e mesmo nas campanhas. Ou seja, a gente tem que perceber, sim, que existe ainda uma conjuntura que é conservadora, mas existe ao mesmo tempo um espaço de resistência, de enfrentamento muito grande. A mera participação política das mulheres não é o suficiente para a garantia de direito das mulheres, mas é a participação de mulheres engajadas e comprometidas com a construção de uma cidade, de um país, de uma sociedade que seja mais plural, inclusiva e segura para as mulheres. Confira no próximo bloco. Música eletrônica é preferida entre os jovens. Carro ou ônibus? Essa é a difícil decisão para quem vai viajar nos feriados. O que faz você crescer são as experiências que ganha na vida. Para milhares de jovens, a época de decidir o futuro. Os passos, os sorrisos, os abraços, os encontros, as tentativas, as quedas, o sucesso. Novidade na área da saúde vem do nosso estado. Crescer se torna inevitável. Um novo estudo mostrou resultados animadores. E se transformar pelo caminho, uma decisão. O Curitiba tem um único curso nessa área. Para cada escolha, a busca de um sentido. A equipe curitibana tem de ser uma das mais importantes competições do Brasil. Para cada transformação, um solo fértil. Sobre o aumento do uso de drogas ilícitas na cidade. Veja agora a reportagem de Stephanie Vitória. Eu, no Arung Day, usei 3 papéis e um tubinho de cloro que estava passando entre os amigos. Eu, no Arung Day, mandei uma rosa e algumas dedadas de MD. Tenho muitos amigos que usam droga, mas nunca utilizei, tenho medo. Eu usava droga também com meus amigos, mas teve uma vez que eu passei muito mal, tive que parar no hospital porque meu coração acelerou muito. E desde então, eu nunca mais usei nada. Desde os anos 90, a música eletrônica vem ganhando espaço no mundo dos jovens. E com isso, achou um grande aliado, o LSD e o Ecstasy, que vem auxiliando os jovens nessa terapia de se encontrar e se divertir. Agora vamos contar um pouco para você como que funciona esse mundo. O Departamento de Narcóticos da Polícia Militar do Paraná alega o crescimento na apreensão de drogas sintéticas nos últimos 10 anos. Segundo a PM, são nas raves e festas eletrônicas que se encontram a maior parte dos casos de retenção de substâncias ilícitas e sintéticas. O professor da Escola de Formação de DJs de Curitiba, a IMEC, afirma que essa relação entre a droga e música não está presente só no gênero eletrônico. A gente sabe que a droga está em todo lugar, não é só na música eletrônica. Talvez na música eletrônica ela apareça um pouco mais do que em outros setores da música. Sou DJ há 18 anos como profissional, comecei nos anos 90 em Curitiba. E a gente, desde que a gente começou nos anos 90, esse sempre foi o cenário que a gente sempre sonhou. Então, eu acho que hoje a gente vive um sonho realizado. O número de DJs curitibanos que fazem sucesso na música eletrônica pelo país aumenta cada vez mais. Element, Groma e Aninha são exemplos disso. A cidade está no foco dos artistas. Um dos festivais mais importantes da música eletrônica do país, o Arung Day, é a prova desse fenômeno cultural. Ele já está em sua 4ª edição na cidade e reúne os maiores nomes do universo eletrônico. O ano de 2017 está surpreendendo pela grande quantidade de feriados. O repórter Lucas Grassi foi conferir as vantagens de viajar de ônibus ou de carro nessas datas.
Com o aumento de 8% no preço da gasolina e o aumento entre 4% e 13% no preço do pedágio, muitas pessoas têm encontrado dificuldade em viajar de carro. Rafael Montes de Oca reclama do preço do pedágio e achou uma forma alternativa de viajar, conciliando o baixo custo do ônibus e o conforto e agilidade do carro. Ele é um dos administradores de um grupo de WhatsApp que combina caronas. O preço do pedágio aqui para nós é uma coisa terrível. A gente compara as estradas e a gente vê, por exemplo, Santa Catarina, ali que tem pedágio a R$2 e é maravilhosa as estradas. Aqui as estradas são uma porcaria e o preço do pedágio é uma coisa absurda. Eu nunca vi pedágios tão caros. A gente montou o grupo e começamos a adicionar pessoas, conhecidos, e de uma hora para outra, quando a gente viu, a gente estava com 256, o limite de participantes do grupo de WhatsApp lá. Também o grupo se popularizou também, porque uma pessoa sozinha indo de carro também não fica barato. Todos são administradores, então todos de alguma maneira são responsáveis por quem eles colocam lá. Basicamente não existe ninguém no grupo que não seja conhecido pessoal de uma outra pessoa. Esse ano o mês de abril ficou repleto de feriados e muitas pessoas estão usando esse tempo livre para poder viajar. No entanto, o que será que sai mais barato? Viajar de carro ou de ônibus? Para Salete Oliveira, de 57 anos, que viaja sozinha, o ônibus acaba sendo a melhor opção. Paranaguá para cá tá 29 e pouquinho. E daqui para lá tô pagando 30. Para viajar de ônibus é melhor por causa disso. De carro tu vai ter que pagar pedágio, abastecer. Então por isso que eu digo, com uma pessoa só não vale a pena. Com mais pessoas vale. O esporte amador em Curitiba tem ganhado a atenção dos moradores da cidade. A reportagem de Marcelo Zilioto mostra como a modalidade do basquete vem se promovendo na região. A Praça Pinhouse, localizada no JVV, pode ser considerada a sede do basquete amador em Curitiba. Aqui são realizados treinos e jogos com o objetivo de promover a modalidade na região. Eu acho que é uma iniciativa muito legal, não só pelo esporte, mas também pela essa integração das pessoas, né? Porque você acaba tendo a oportunidade de conhecer pessoas que normalmente você não conheceria. Eu, por exemplo, eu venho mais para cá. Com o Interpraça, você acaba conhecendo pessoal de outras praças e até tendo a oportunidade de jogar e conhecer outros lugares também. Eu, a princípio, até então não sabia nada sobre isso, né? Mas pensando sobre o assunto agora, assim, eu acho que é interessante, principalmente pela questão de relacionamento, você conhecer novas pessoas e tal, e movimentar isso aí, né? Então é interessante. Além dos esforços da comunidade na organização do Campeonato Interpraças, a Secretaria do Esporte e Lazer é o canal ideal para a organização e participação em eventos, sendo ela o órgão regulamentador. Viemos aqui na Secretaria de Esporte e Lazer de Curitiba entrevistar o secretário Marcelo Richa para perguntar o que a Prefeitura tem feito para incentivar a prática do esporte nas praças públicas da cidade. São várias ideias que a gente recebe aqui quase que toda semana. Pessoas com vontade de organizar seu próprio campeonato, de organizar sua própria atividade física de acordo com aquilo que nós temos à disposição na cidade de Curitiba. Então a Prefeitura acaba se envolvendo muitas vezes com a liberação de ruas, com a liberação de algum outro espaço público, cedendo a ambulância ou outros requisitos que envolvem grandes competições, diferentes modalidades, diferentes competições, diferentes realidades que a gente acaba enfrentando aqui no dia a dia, mas sempre com esse espírito de fazer com que o poder público auxilie as pessoas, auxilie entidades, auxilie os clubes da cidade a desenvolver, a fomentar o esporte com esse foco na iniciação esportiva, com foco no projeto social que o esporte tem como ferramenta, sem esquecer jamais, é claro, na revelação de atletas, preocupando sempre com o alto rendimento. Desde sua reforma, a Praça Epinhal se tornou o principal local do basquete de rua. Vendo a força que isso obteve, a Prefeitura passou a realizar, em conjunto com os atletas, campeonatos e projetos sociais ligados ao basquete. O Telejornal Comunicário de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.